Aê! Tudo Olá! bem, Estelinha? Tudo e você? Tudo bem. Então tá Tá bom aqui? Você tá bom. me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tá perfeito, imagem, tudo certo. Você Tá. tá me ouvindo bem também? Tô super. Fechei aqui que tava um barulhinho aqui fora, mas agora tá super bem. Eu sempre esqueço que quando eu ponho óculos, fica Fica essa correndo lá. luz horrível. Então eu vou ficar sem óculos dessa Eu não sei, vez. eu não sei cadê o meu, mas eu tirei agora há pouco exatamente por isso, porque aqui atrás tem também. Então, É, fica esquisitão, né? fica chamando atenção, mas tá tudo bem. Do jeito que Isso. você se sentir bem aí, Estelinha. Não, tô ótima, tá tudo Tá certo. bom. Até eu esqueci de fazer um comentário que como a gente tá pelo celular, se alguém liga, parece que a pessoa desconecta da live. Tipo, se o Boa! telefone toca, né? Parece que a pessoa perdeu Entendi. a conexão, alguma coisa. Então, se acontecer ou comigo ou com você, nós já Ah, sabemos o ninguém, que pode ser. ninguém liga pra gente. A gente tá concentrado aqui. Bom, para mim, Ó, ninguém liga. eu ia falar isso. Você tá muitas horas, as pessoas provavelmente já estão dormindo aí. É, nem tanto, Que, ainda ó, são 8 horas, mas ah, agora então meu tá bom. telefone não toca mais. Então tá bom. Já tá, cada dia menos se usa telefone, então Eu- acho que a gente corre pouco esse risco. a Então, verdade, a gente vambora. pode falar sobre isso depois, né, Duzão? Bora. Pessoal, muito boa noite, boa tarde para vocês aí no Brasil. Sejam bem-vindos à live. Eu sempre fico assim, ó, como que eu apresento essa live? Eu apresento toda vez do mesmo jeito? O que eu faço, Cusão? Eu, eu falo toda vez o mesmo conceito, mas eu falo, eu tenho que falar, né? Porque às vezes a pessoa tá vindo pela primeira vez e Eu acho depois a gente... importante. É importante a gente colocar o objetivo e o conceito, né? Então, rapidamente, essa iniciativa nasceu na época da pandemia, quando eu já tinha, quando eu saí do Brasil, eu me afastei das atividades de sala de aula, né, que é uma atividade de comunicação pura. Sentia muita falta, comecei a fazer outra coisa profissionalmente. E aí, quando veio a pandemia, eu enlouqueci mais ainda, porque eu já estava longe da sala de aula e com a pandemia eu fiquei longe de todo tipo de comunicação. E aqui, falando em outra língua, é como se a gente tivesse que aprender uma nova personalidade. Eu não era mais aquela pessoa super comunicativa, super inteirada dos assuntos, fuçada, não sei o que. Eu falei assim, você quer saber? Eu vou começar a entrevistar uma galera na internet, no Instagram, para Hum. minha, para minha, para minha Sanidade. saúde, para minha Para sua sanidade. sanidade. Exato. E aí eu falo que essa live é uma iniciativa independente, porque, né, Hum. eu egoísta, porque nasceu de uma necessidade de manter a minha sanidade, e gratuita, porque não envolve pagamento de nenhuma parte. As pessoas que estão aqui comigo vêm porque elas podem dedicar um horário do tempo delas, e por Sim. isso eu agradeço muito a sua presença aqui, Duzão. Então, Feliz que eu vou ser seu psicólogo durante uma horinha, então. nossa senhora! Vamos fazer toda semana. Então Já sejam que é, todos muito bem-vindos. já que é para sua sanidade, vamos incorporar o papel aqui nessa linha. Eu Mas espero que seja continue. uma via de mão dupla, Duzão. Vambora, isso aí, com certeza. Uma mão lava a outra. Continua, que senão eu tô te interrompendo já para fazer Não, as de jeito piadas, nenhum. mas. De jeito nenhum. Era mais para a gente introduzir mesmo o conceito da live. E aí eu vou só brevemente falar de onde veio o Duzão, porque nas lives anteriores eu até chamava a live de meus ex, porque eu entrevistava ex-alunos, ex-professores, ex-colegas de trabalho, pessoas que fizeram parte da minha trajetória profissional. O foco era sempre em gestão. E aí eu decidi mudar o nome um pouquinho para ampliar um pouco o escopo e trazer todo tipo de profissional. Então, o Duzão, eu sei que o Duzão, outras pessoas chamam ele de Dudu, né? De outros nomes. É, vai. A nossa audiência provavelmente chama de Dudu. Minha mãe tá aqui que eu já vi, então o Dudu tá. É o Dudu, mas convencionou-se eu Duzão. chamar o Duzão de Duzão, porque a gente fez faculdade junto. E Duzão era o codinome do Dudu na faculdade. Então, essa é a relação desse convidado. Então, Duzão, eu vou começar a live com a primeira pergunta para que você se apresente. A pergunta é bem tradicional, bem aberta. Sinta-se à vontade de responder o que você quiser, o que você achar que te representa. Quem é o Eduardo / Dudu / Duzão? Ótima pergunta. Estelinha, antes é assim, com certeza vai ser uma via de mão dupla. Espero
Que a gente tem aí uma horinha pra gente se divertir, bem egoísta, que a gente grave aqui, converse sobre assuntos legais, coisas interessantes, e que eu possa contribuir com a sua ideia, não só a sua sanidade, mas a sua ideia de vir aqui gravar, de passar uma hora com, antes, seus ex, agora a sua gente. Então, que eu possa, de alguma forma, em uma horinha a gente falar sobre coisas legais, sobre coisas que a gente, né, vive e acaba trocando um pouco as ideias sobre isso, coisas que a gente gosta. Então, só para agradecer também. Estou super feliz de estar aqui e vamos lá. Então, eu gosto de falar, você também gosta. Então, assim, me interrompo, eu interrompo você e vira aquela bagunça e não tem problema. É assim que a gente vai levar isso aqui. Não é Eu já uma tô competição. eu já estou colocando regra no seu programa, você está percebendo? Você é um expert em comunicação, então eu aceito. Não, de jeito nenhum. Então, quem sou eu, né? Quem sou? Na verdade, ele é bem. Você trouxe já algumas palavras aí de que representam muito quem eu sou. Até gravei uma outra coisa dizendo, eu comecei como Eduardo, porque minha mãe trouxe esse nome quando eu nasci, mas de repente já viro Dudu. E aí, quando eu chego na escola, até antes da nossa faculdade, eu virei o Duzão. E aí meio que compõe tudo isso. Quando eu chego depois no mercado de trabalho, é Eduardo Oliveira, enfim, qualquer nome que chame em relação a isso, sou eu. Eu sou filho da Regina, tá aqui, eu acho que aqui são as primeiras características, porque elas definem quem a gente é. Então, acho que a nossa construção, ela não é definida, e até gosto de trazer isso, porque assim, acho que a gente não é o trabalho, a gente não é o que a gente se formou, a gente é muito da construção familiar que a gente trouxe, dos amigos, né? Envolve a família, envolve todo mundo. Então, quando você fala quem é o Duzão, quem é o Du, é isso. Eu sou filho da Regina, do Sócrates, criado com 4 irmãos, depois mais 2 irmãos. Esse é o Duzão, que gosta daquela cervejinha em Ribeirão Preto, nascido e criado lá, que também faz parte da personalidade. Então, a cervejinha com os amigos, porque Ribeirão sempre possibilitou isso, né? Da gente estar ali, é uma cultura de Ribeirão. Então, isso também constrói minha personalidade, constrói quem eu sou. Hoje, com 40 anos, ele não é uma construção de, fiz faculdade disso, eu sou essa pessoa. Não. A gente é construído em todos os dias, é uma evolução, que é isso que eu acho que tem que ser, né? A gente tem que procurar o tempo todo essa evolução, mudando, estando aberto para que novas influências, novas coisas. Por exemplo, estar aqui na live é uma coisa nova, nunca tinha feito uma live. Comecei há pouco tempo me expondo mais nas redes da MV, até na minha. Mas aqui é uma construção, um desafio novo. Eu falei, não, vamos embora, vamos bater esse papo. Então, o Duzão é esse. É criado ali em Ribeirão e influenciado por todo tipo de pessoa, que eu acho que a nossa grande construção, a gente ouvir as pessoas e estar com as pessoas, é a grande coisa que a gente pode levar para a nossa vida. O resto é tudo consequência. Todo o trabalho que a gente desenvolve, acho que é tudo conectado ao que a gente né, dessa construção, e a gente só vai levando para o mundo um pouco do que a gente pode coisas boas que a gente pode levar. Então, para mim, é essa definição. Assim, é uma construção coletiva e que formaram a minha personalidade e que espero que durante a live você consiga entender quem é, né? Muito mais perceptível do que eu falando. Mas esse sou eu. Ô Duzão, eu falo, às vezes eu tô olhando para baixo, gente, não tô ignorando não, viu? É que eu fico com a canetinha na mão aqui, um bloquinho de nota, aí eu vou anotando às vezes alguma informação que eu preciso lembrar, ou então vou anotando ideias e vou olhando o meu roteirinho aqui, né, que a gente não é profissional, né, Duzão? Um dia, quem sabe, eu viro uma jornalista profissional, aí eu tenho mais prática, mas hoje eu tenho que dar uma colinha aqui no papel. E você começou falando desse negócio de construção familiar, que é a primeira coisa que a gente né? A construção familiar, depois vem a construção dos amigos, depois vem a parte profissional. E quando você falou todos esses elementos montando a nossa personalidade, eu acho que essa live, fazendo uma reflexão, eu acho que foi o grande propósito dessa live foi tentar fazer um resgate da minha antiga personalidade. E aí eu ia te perguntar, em algum momento da sua vida você sentiu que você teve que não mudar de personalidade, porque lógico a nossa essência, acredito que permanece até pelas construções sólidas que a gente tem de constituição familiar, enfim, mas você já sentiu em algum momento da sua vida pessoal ou profissional que você teve que construir e veja, não tô falando um caráter, uma máscara, não é nada disso, mas construir ou aprender uma personalidade que você não... Esse não é o Duzão que eu aprendi a ser, esse não é o Duzão que eu estou acostumado a ser. E eu tô te perguntando isso pra gente trocar uma experiência, porque, aqui na Noruega
tive que aprender a ser uma pessoa que eu não era e encontrar formas de resgatar a essência do que o dia eu fui para poder sobreviver, mentalmente Sim. falando, né? Não, Stelling, acho que, na verdade, a gente é uma eterna busca de uma nova personalidade e de uma nova versão nossa todo dia, assim, que eu acho que eu acho que fica mais claro até pela sua mudança, de um país totalmente diferente culturalmente do que você foi criado, né, como você trouxe a Noruega. E aí eu acho que você se vê de frente com essa necessidade muito mais latente do que a gente, né? Mas eu acho que com certeza eu já tive que criar outras personalidades, ou momentâneas, ou mais duradouras, que seja numa reunião que a gente precisa representar Uhum, alguma coisa ali, você busca dentro de você essa referência, lógico que você está acostumado, tenta conduzir para o lado que você se sente mais confortável, mas às vezes você também é surpreendido, você precisa trazer uma nova personalidade, entender, uhum, e aí se conectar àquela pessoa, né, e trazer de alguma forma isso. E eu acho que nas mudanças, como a sua mudança de país, elas ficam mais fortes, assim, mas com certeza existem inúmeros casos de que eu precisei criar essa personalidade. Com certeza, ontem eu não era a pessoa que eu sou hoje, assim, uhum, sabe? E com certeza eu não vou ser a mesma de amanhã, né? Então para mim, assim, a sua pergunta, você acha que eu já... Cara, acho que a gente faz isso o tempo todo, pra ser bem uhum, sincero. Em cada pessoa que chega e imputa alguma coisa na gente, né? Pode ser uma palavra, pode ser uma experiência, pode ser uma troca de você virar e falar, nossa, eu tô aqui na Noruega e isso mudou a minha personalidade. Com certeza a minha cabeça já não é mais a mesma pensando no que foi para você isso, como que seria para mim, e isso vai uhum. criando coisas dentro da gente, criando novas personalidades. E eu acho de verdade que esse é o grande barato, assim, porque a gente precisa se adaptar a tudo, se adaptar né, aos novos estímulos, e eu acho que é isso que faz a gente ser quem a gente é mesmo. Acho que aqui a gente carrega tudo que a gente tem que se adaptar mesmo, que eu acho que é o grande desafio pra gente. Porque imagina, todo dia você ser a mesma pessoa, você continuar a Uhum, vida inteira com as mesmas crenças, os mesmos valores. Os valores eu acho que eles são, né, como você disse, solidificados, e eu acho que eles dão a base a tudo. Mas uhum. a gente, né, no mundo, que a gente já pega numa fase assim, de mudança muito grande de tecnologia, né, do mundo está espantado agora com o último chat GPT aí, É. acho que é assim. É. Cara, se a gente continuar com a mesma personalidade que a gente era anteontem, eles vão engolir a gente. Então a gente tem que se adaptar sempre. E eu acho que é uma coisa benéfica, assim, para ser bem sincero. Falar em chat GPT, nós vamos fazer um teste hoje. Quando a gente entrar Opa! na parte técnica da live, que a gente vai falar sobre comunicação corporativa, eu vou entrar aqui no computador, aqui no chat GPT, e eu vou pedir para o chat GPT fazer algumas perguntas para eu fazer pro Duzão. Vamos ver como é que isso vai Vou sair. fazer, eu vou fazer o seguinte: eu vou entrar aqui e vou falar para ele responder a pergunta que você. Ai, não, isso aí seria sensacional. Vamos fazer isso. Certeza, não, certeza. Certeza. É que Nossa, eu adorei. não sei como se tá fácil para entrar, porque nas últimas vezes que eu testei, quer dizer, eu testei não muitas, mas eu entrei curioso, né? Que eu acho que também faz parte da gente se adaptar às personalidades. A curiosidade é uma característica que eu acho muito importante. E aí, quando eu fui ver, mas aí tava assim, tinha vezes que eu não conseguia entrar. Não sei se é É, por causa da porque alta eu acho que é por demanda, conta né? da demanda. Eu acho que É. acredito que deve ser isso mesmo. Ô, Duzão, antes da gente então passar para a parte técnica da live, eu queria só pedir para você introduzir um pouquinho do trabalho, como a gente vai falar sobre comunicação Tá. corporativa e esse acho que é o cerne do seu trabalho profissional hoje. Você pode contar um pouco para nós sobre o que é a MV+, o que você faz na MV+, e um pouquinho do seu dia a dia enquanto profissional da comunicação? Vamos lá. A MV+, ela é uma produtora. Eu vou falando em palavras bonitas, é um hub de soluções audiovisuais. Mas eu acho que Legal. assim, para dizer bem, isso é a parte que você vende para os outros, né? Mas a parte que a gente de verdade assim, é uma produtora de vídeo, uma produtora de comunicação e usa recursos audiovisuais para ajudar na comunicação das empresas. A gente também faz programas de TV, a gente faz, né, a parte de Ó. vídeo em si, a gente acaba atingindo. É que eu acho que tinha mais a ver com o nosso próprio papo, explorar a parte de comunicação, a parte de comunicação dentro das empresas, que é um meio, digamos, uma sociedade, né? Dentro de cada empresa é uma sociedade. E acho que é legal você entender os encantamentos, as dificuldades, como são as relações, como são criadas, como são tudo ali. Eu acho que é para onde a gente vai. Mas a MV, eu sou sócio da MV, convidado pela Miloca, que eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo assim, ela mudou minha vida. Até não sei se você viu, mas tem um post para ela no meu LinkedIn, assim, que eu digo, aproveitando a oportunidade, é o seguinte: a vida e a Miloca me deram uma coisa que eu nunca imaginei trabalhar, que é comunicação.
mas eu tenho certeza que isso me faz muito feliz, me faz diferente hoje em dia. Então, a Miloca era sócia, que é a minha tia, eu sou sócio junto com a Camila, que é minha esposa, Hum, e a MV é uma empresa, uma produtora de comunicação audiovisual, e que um dos nossos focos é trabalhar com a comunicação interna das empresas. A gente apoiar as empresas como uma consultoria na uhum. construção para eles utilizando recursos audiovisuais, levando ideia, levando, né, toda a parte da nossa expertise. Tem 30 anos de mercado, eu há menos tempo, eu estou na MV desde 2014, né, foi quando Já é eu um fui bom tempo. convidado, Uhum. já há um bom tempo, vai para 9 anos, né, é isso. Mas, assim, e o meu papel, assim, como sócio de uma empresa pequena e no Brasil desafiadora, Stalinha, você sabe muito bem como a gente tem que fazer de tudo, né? Uhum, uhum, A gente bate o escanteio e faz o gol. Então, assim, é empresa pequena, que tem muitas demandas, tem clientes grandes, e que no final a gente dá o sangue para ela para conseguir fazer tudo. Então, assim, eu fico com uma parte mais comercial, tentando fazer, né, tentando levar a MV, levar essas ideias, levar projetos, mas no final a gente já faz de tudo, né? Todo mundo que trabalha com a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo. Todo mundo é um pouco MV, todo mundo leva um pouco da cultura MV, todo mundo replica e não tem, né? Eu faço isso, você faz aquilo. No final, empresas maiores até conseguem ter essa diferenciação, acho que é necessário. Agora, para a gente, quando ou eu, empresa, ou microempreendedor, ou empreendedor pequeno, o cara tem que fazer de tudo, de tudo. de tudo, e é uma baita experiência, né? Um baita aprendizado, e então o meu papel é esse, assim, se for dizer, ter que definir, vou para a parte mais comercial, que é o que eu me coloquei como desafio. Uhum. Mas no final a gente é produtor, eu só não sei, é só assim, não edito e não gravo, mas o resto a gente faz de tudo. Porque aí é muito específico, né? Mas assim, a gente faz de tudo um pouco. Então é isso. E a empresa é voltada para isso. Né? Um dos nossos core, assim, o que a gente faz é a comunicação, apoio às empresas na comunicação interna. É isso que a Uhum. gente faz. Vídeos para comunicação interna, podcast, live, é isso. Levar as ferramentas para que a gente possa contribuir e apoiar as empresas na comunicação interna delas. E nós vamos falar sobre isso. Vamos fazer uma série aqui, então, de comunicação corporativa interna. Aí a gente faz um episódio com você, um episódio com a Miloca, um episódio com a Camila. Boa! Você vai pegando um pouquinho de cada um, assim, ó. Vai. E aí a gente vai aprendendo, né, com todas as perspectivas. Você sabe que uma outra questão, assim, da live, de novo, eu falo que é tão egoísta, né? Tô toda hora falando, "Ah", mas quando eu comecei a fazer e depois eu voltei a fazer, teve um intervalo aí que eu parei de fazer a live. Porque, enfim, a pandemia acabou, a gente acaba substituindo esse tempo com outras atividades, enfim. E a razão pela qual eu decidi voltar a fazer a live é porque hoje essa é a minha atividade profissional. Eu trabalho com produção de podcast voltado para educação corporativa, não necessariamente comunicação, mas tem um foco bem forte na questão de educação mesmo dos funcionários. Às vezes você quer Uhum, treinar o funcionário num determinado tema, tópico, enfim, ou então você quer construir uma série de podcasts uhum, para atrair novos funcionários, para atrair novos parceiros comerciais. E aí eu falei assim, eu vou voltar a fazer então a live, porque isso é o que eu trabalho, né, hoje. E por que não dividir com pessoas essa experiência para que eu possa aprender mais e talvez uhum. um dia fazer disso uma atividade profissional bem consolidada. Então vamos fazer Sim. uma série com a MV. E aí, quando essa série terminar, eu te mando o currículo e volto para o Brasil. Eu tô Não, achando mais brincadeira. fácil a gente mandar o currículo e você contratar a Pode gente. Já vamos ser, fazer pode junto ser. já. Vamos Mas internacionalizar, então. é isso aí. Adorei, adorei. Adorei também saber desses detalhes assim, da sua atividade profissional, que eu acho que tem tudo a ver. É um caminho. Depois a gente pode até falar um pouco mais, mas eu acho que o podcast é um caminho. Até acho que a gente comentou da última vez que a gente Uhum, conversou, né? Quando a gente gravou. É um caminho assim que eu acho fascinante. É um uhum, caminho de volta, até para trazer o rádio antigo, né? Digamos uhum, que se você olhar a própria essência do podcast, você vai falar, não tem muita novidade. É o uhum. rádio com on demand, onde você consegue controlar a sua programação. Mas é fascinante o poder que ele tem, assim, e você consegue comprovar o uso dele em caminhos diferentes, que não é só, né, os streams, Spotify, essas coisas, mas o quanto é poderoso, né? Então acho que é E legal você, saber. e você vê que interessante, né? Você mesmo falou, tipo, é o novo rádio, é o rádio on demand. E você vai, às vezes é uma diferença que parece tão pequena, parece um detalhe, mas o tanto que fez de diferença
na vida das Sim. pessoas, e eu não sei se esse é um conceito, deve ser, como eu tenho pouca experiência no setor, Uhum. mas o que a gente tenta explorar mais quando a gente fala, é um podcast voltado para a educação corporativa, para fugir dos modelos tradicionais, e agora a gente está entrando de fato na parte técnica Uhum. da live, porque quando a gente fala educação corporativa, e essa eu acho que é um dos elementos da comunicação corporativa, se a gente estabelecer a comunicação interna como um grande guarda-chuva, incluindo vários elementos. O podcast pode ser um deles, o treinamento, outro. E quando a Uhum. gente fala sobre educação corporativa, ainda existe muito aquela concepção, né, de que você vai pegar seu grupo de funcionários, vai colocar dentro de uma sala de aula, vai ter alguém para dar uma Uhum. palestra, vai ter um exercício prático, vai ter um acesso a uma plataforma, enfim. E não necessariamente a gente precisa seguir esse modelo tradicional, né? A gente pode estabelecer outras formas de aprendizagem corporativa, assim como a gente desenvolve outras formas de aprendizagem para alunos de faculdade, de ensino médio, enfim. E é isso que a gente tenta levar para as empresas. O podcast é uma ferramenta que não exige que as empresas, que os funcionários, por exemplo, parem de trabalhar para poder aprender, porque eles podem aprender no caminho até o trabalho, eles podem ter uma sessão de escuta conjunta no trabalho, então vamos sentar depois do almoço e vamos escutar esse podcast junto, e aí a gente pode discutir. Enfim, é uma nova forma de aprendizagem, mas que as pessoas estão acostumadas já, porque todo mundo ouve um Sim. podcast, né? Como faz um comentário aí sobre essa questão de. Eu, eu acho assim, você falou, a gente pode criar, tá? Acho que na verdade a gente deve criar novos mecanismos de aprendizagem dentro das empresas, né? Acho que a sua empresa, ela veio para trazer exatamente isso, assim, né? Cara, que temos várias ferramentas aqui que elas podem ser úteis e dá para utilizar de uma outra forma. Porque eu acredito também, né, contribuindo com o que você trouxe, assim, Stellinho, as novas gerações elas vão exigir cada vez mais esse papel da empresa com elas, né? Eu não entendo, e até por pesquisas e leituras que eu vejo, assim, as novas gerações, Z, Millennials, eles não querem ser, é, digamos, passivos dentro da empresa. Eles querem ser atuantes, eles querem ser ouvidos. Eles querem que a empresa contribua com a formação deles também. Então, essa busca por trazer novas ferramentas, novos desafios, para levar capacitação para os próprios funcionários, ele, além de ser um dever assim, vai ser exigido pelo próprio público interno das empresas. Uhum. Porque os talentos estão cada vez mais são mais desejados pelas empresas, tanto é que, né, que o Employer Branding precisa ser trabalhado muito isso para que você consiga conquistar os talentos, né? Que até você acha que trouxe no exemplo, eu imaginei que era isso, mas você pode até me corrigir e falar, pode ter uma série de podcasts para conquistar novos colaboradores, alguma coisa assim. Eu Uhum. imaginei que era esse caminho que quando você falou. Mas isso é o grande assim, o sinal de que o quanto a gente precisa mesmo, né? Se dedicar ao colaborador, a gente como empresa, a gente como apoiador de outras empresas, que no seu caso também entendo ser o mesmo caminho, de levar novas soluções e para fazer o cara melhorar, levar talentos, porque é cada vez mais difícil talentos, então a gente precisa levar para dentro. E essa geração nova, né, que a gente acha que não se inclui, ou a gente está ali na No troca, né, meio. na troca, essa nova geração de 20 e poucos anos, eles ficam pouco tempo, e se a empresa não entregar o que eles estão querendo, eles sabem que tem outro trabalho ali do lado, diferente das outras gerações que fazia carreira durante, né, a vida Uhum. inteira naquela empresa. O cara era reconhecido, que eu acho também que traz aquele começo que eu falei. A pessoa é aquele trabalho. Porque antigamente era isso, trazia muito esse sentido, né? Da pessoa entrar, o colaborador ali, enfim, a pessoa, o ser humano, e passa a vida inteira. Esse era o grande objetivo dele. Hoje Uhum. em dia as novas gerações já vêm com outra cabeça, sabe que tem várias oportunidades e não querem ficar parada, né, no Uhum. mesmo lugar se a empresa não se dedicar para elas. Então, assim, o que eu entendo contribuindo é isso, além Uhum. de utilizar o rádio, né, que inovação não é só inventar coisa nova, mas usar outros, usar coisas já testadas em ambientes diferentes de uma forma, né? Então a gente pega o próprio podcast, o rádio, assim, para a educação corporativa,
Ele é uma inovação, mas ele não é uma inventar roda. Ele é uma inovação Uhum, porque foi tirado de um contexto e colocado em outro. E é o que você bem disse, as pessoas estão acostumadas a ouvir podcast, então já faz parte da vida delas. Você fazer um funcionário se conectar a um podcast é muito mais fácil do que fazer ele ler um livro, ou às vezes ler um e-mail uhum. com mensagem para ele. Então, acho que tudo, assim, como você disse, super concordo com você, e as minhas contribuições e os meus entendimentos são esses, assim, de que é necessário, de que o podcast, sendo um rádio antigo, tem muito a contribuir, tem muito a entregar de uma forma diferente. Que eu acho que esse também é um caminho Hum. que toda empresa deveria pensar. Se ficar no mesmo lugar, provavelmente vai perder talento, provavelmente vai ter gente desconectada. Então, acho que é necessário, assim, é importante que tenha. A empresa olhe muito para isso. E é uma ferramenta que transita bem entre as gerações, né, Eduzão? Porque às vezes a gente fala assim, hoje a gente até acho que conversou sobre isso em algum outro momento, sobre a hiperconexão, e a gente tem as Uhum. gerações mais novas, elas estão mergulhadas no contexto das redes sociais e dali elas não saem, né? É até Sim. algo que eu quero trazer mais tarde aqui para a gente discutir, mas o podcast eu acho que é algo que atende à necessidade de todas essas diferentes gerações dentro dos ambientes de trabalho, que têm preferências tão diferentes, que têm perfis tão diferentes. Você falou mesmo das gerações mais antigas, que a definição da vida para eles era o trabalho, né? Sim. Era um sinal de status você entrar numa empresa e aposentar nessa empresa, enquanto que as gerações mais novas, elas querem equilíbrio, né, de tempo, querem qualidade de vida, querem que a Uhum. vida deles seja algo mais que não só o trabalho. Eles não se importam tanto quanto cargos, quanto as Total. gerações mais velhas se importavam, né? Essas estruturas mais piramidais, mais verticais de autoridade. Eu acho que o podcast, eu não sei, eu virei uma entusiasta do podcast. E até por essa razão, tipo, aqui a gente tá fazendo uma live no Instagram, eu tô me vendo, você tá te vendo, mas depois eu faço o download do áudio Uhum. dessa live e publico no Acast, né, pra ficar disponível no Spotify, porque eu acho que é tão prático. E você pode estar limpando a casa, você pode estar enfim, fazendo comida, você pode estar trabalhando até, você pode estar no Sim. trem, no ônibus, no carro, na bicicleta, indo para o trabalho, e você está ali Sim. com o Fazendo podcast, exercício, fazendo exercício, exatamente. uma bela companhia. Então eu virei uma entusiasta do podcast, e como você disse, não é inventar roda, é trocar o contexto, né? Então, É, pessoal total. que tá pensando em educação corporativa, ó, chama o Duzão aí, a MP+, para desenvolver uma série de podcast, porque eu posso afirmar que dá certo, viu? Que dá certo, exatamente isso. Super concordo. Eu acho que eu também sou entusiasta, principalmente assim, morando em São Paulo. Hoje em dia, zero deslocamento, né? Porque eu trabalho dentro de casa. Uhum, Mas antes da pandemia, a gente se deslocava e o mínimo que eu andava aqui eram 50 minutos. Cara, uhum. era o tempo perfeito para ter uma companhia. Eu digo assim, o podcast para mim era uma companhia no metrô, no ônibus, quando eu vou para Ribeirão, que são 3 horas de viagem, às vezes eu vou sozinho, dirigindo. Cara, é uma bela de uma companhia, 3 episódios ou um pouquinho mais e já chegou, porque você se envolve, né? E aí você falou, tô Uhum. dirigindo, não dá para assistir um vídeo, com certeza não, mas você vai se envolvendo. E eu acho que uma das magias do podcast que eu acho que é o encantador, ele faz você imaginar as coisas. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Ele faz, você tá ouvindo uma história, quando você tem um vídeo, você já tem ali a imagem pronta, você só se conecta com aquilo, né, e cria as suas percepções. Mas no podcast, você tá ouvindo só um áudio de pessoas conversando e ele começa a contar uma história, você começa a criar isso dentro da sua cabeça. Isso incentiva a criatividade, isso traz muitos outros benefícios, que é você trabalhando sua própria mente para tentar entender aquilo que você está ouvindo. Então, para mim, acho que isso que é o fascinante do podcast, assim, que traz essa vantagem, sabe? Essa vantagem a mais do que as outras ferramentas. Não, e se a gente pensar neurocientificamente falando, de repente isso pode contribuir para sinapses no cérebro que não acontecem quando a Bom, gente está assistindo um vídeo. E eu fiquei pensando enquanto você ia falando, tem um livro de uma neurocientista chamada Marianne Wolf, ela é americana, se não me engano. hum, Ela escreveu um livro chamado como é que é? Leitor, volte para casa, o cérebro na era digital, uma coisa assim. E ela hum, tem uma ideia
né, que ela, não sei se ela tenta ou já comprovou cientificamente, que nós estamos perdendo, enquanto seres humanos, né, a nossa capacidade de, de ler textos complexos. Porque como a gente... Tudo na mídia social é curto, né? São headlines, são Sim. frases bem curtas, chamativas, foto com um pouquinho de texto. Então, a gente está lendo muito pouco. E ela diz que enquanto a gente vai perdendo essa prática da leitura de textos complexos, a gente está perdendo duas coisas. A primeira delas é a empatia. Porque ela falou, quando você lê uma história sobre um personagem, fictício ou não, você se coloca no lugar dela, você sente o que Total. ela sente. Inclusive, ela fala, se você está lendo sobre uma pessoa pulando, você está Uhum. criando gatilhos dentro do seu cérebro da coordenação motora, enfim. Então, a gente está perdendo a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro e, portanto, se tornando menos empáticos. E desenvolvendo menos essas conexões no cérebro, essas sinapses, que faz com que a gente imagine como são as coisas ao invés de ver as coisas. E aí eu lembro, já faz um tempinho já, mas quando eu li o livro, eu gosto de ler livro grifando, sabe? Às vezes fazendo Uhum. uma anotação, eu destruo todos os livros. Post-it. Exatamente. E eu lembro de ter feito uma pergunta assim na minha cabeça, e o podcast? Tá. Porque, na verdade, o que diferencia é que nós estamos ouvindo e não lendo. Lógico que quando a gente fala da leitura, tudo bem, mas quando a gente fala da conexão, de conectar um parágrafo no outro, você está conectando o primeiro minuto no segundo minuto, Sim. os tópicos. Então, será que o podcast teria ou nos salvaria desse efeito de nos tornarmos menos empáticos porque estamos lendo menos? Até hoje eu não sei essa resposta. Eu acho que um dia eu vou escrever um e-mail para ela e vou perguntar. Boa. Eu também não sei a resposta, assim, né? Acho que tem muito estudo para chegar a essa conclusão. Mas eu acredito, já trouxe antes de você trazer tudo isso, que eu acho que que o podcast pode provocar isso na nossa cabeça. Porque uma das coisas que me fascinou é isso mesmo, de você imaginar as coisas, você não ter ali tudo pronto, né? E você trouxe uma palavra muito importante que eu acho que a solução já está trazendo, pode ser até o podcast. A gente fala muito em empatia hoje em dia. E a gente está perdendo exatamente isso. Né? A gente precisa ser empático com as pessoas, precisa se colocar no lugar deles. A comunicação assim, é essencial, essa empatia. Aí é um entendimento meu, quanto que é importante ter empatia. E você está trazendo um ponto de que a nossa vida atual, provocada por contextos diferentes, a gente está perdendo exatamente isso. Uhum. Então, será que o podcast vem para salvar? Tomara. Ó, É, poderoso, hein? poder... Alguma coisa tem que salvar a empatia, porque ela não pode se perder totalmente. E eu acho que voltar à leitura é uma dificuldade. Assim. Eu, Não eu, acho, vejo. eu acho que sim. E tem aquela outra coisa, né? Para você ler um conteúdo de forma que você consiga extrair o máximo daquilo, que você consiga aprender, você precisa parar, né? O que você está fazendo. Não tem Sim. jeito. Você precisa parar, arrumar um lugar livre de ruído, livre de interrupção, de repente silenciar o celular. E isso é muito difícil hoje, né, Duzão? É meio, sei lá, é meio triste talvez a gente colocar isso como uma realidade, mas é a realidade, né? A gente Sim. está muito envolvido no mundo digital. Então, quem sabe o podcast não seria uma... Lógico que a gente precisa continuar lendo, até para que a gente não perca a capacidade de combinar palavras e colocar Sim. isso dentro né, de uma aprendizagem, mas talvez o podcast seja a solução para que a gente continue fazendo alguma coisa, aproveitando o tempo, mas estamos aprendendo, mas estamos ouvindo uma história, estamos ouvindo a história do Duzão e, portanto, aprendendo a realidade dele, a perspectiva dele, Sim. a visão de mundo dele. De alguma forma a gente se conecta ao outro ser humano que está falando ali, né? Eu acho Com que a certeza. gente perde algumas coisas, a leitura não consegue substituir, mas de alguma forma ela traz outras vantagens que pode ser isso, né? Assim, usar a parte digital para tentar resgatar alguma coisa que a gente está perdendo. Né? Pode ser um caminho mesmo. Mas eu concordo com você em relação à leitura, acho difícil, acho que as pessoas até entendem hoje em dia perder tempo, né? Porque você está fazendo só aquilo. Como que eu faço só aquilo? A gente já não é uma tela só, a gente é multitela, né? A gente não consegue É. assistir televisão sem mexer no celular. E aí, você Uhum. parar para ler
né? Causa uma confusão mesmo nesse. Mas enfim, isso aí é um. Mas acho que tem tudo a ver com comunicação também, para ser bem sincero, assim, porque a gente pode fazer um paralelo com o e-mail, né? Uhum. O e-mail longo, que antigamente era a ferramenta, tá perdendo lugar. Ninguém mais manda. Eu estava até dando uma reportagem, você RH dessa semana fala sobre comunicação. Eu estava na reportagem de capa dizendo sobre isso, quantas empresas, algumas empresas precisaram criar redes sociais privadas para se conectar aos funcionários, porque eles já estão lá. E aí o Uhum. e-mail, você entra num mundo ali, num limbo, que a gente recebe spam de tudo quanto é lado, e aí muitas vezes esse e-mail da própria empresa importante vai para um caminho que ele não é lido, a pessoa não quer parar porque ele está fazendo uma outra coisa. Tá? Mas a rede social, Instagram, seja Facebook, acho que o Facebook hoje perde um pouco mais de espaço, mas o próprio LinkedIn, as pessoas estão na mão, estão no intervalo do almoço ali, tá vendo? Ele tá. Aí ele vai conseguir Uhum. ter o recado da empresa. Então, como a própria comunicação interna, comunicação corporativa, ela está precisando se adaptar a essas novas realidades, né? Porque se ela ficar só no e-mail, ou quadro de avisos, ou jornal impresso, ela perde a potência dela. Uhum. É, e tem o Isso é, WhatsApp também, os canais de WhatsApp, mensagem de áudio. Até isso aí. voltando no roteiro, tem que conecta bastante com o que você está falando. Quando a gente começou, vamos falar sobre comunicação corporativa voltada para a parte interna, eu falei assim, eu preciso ler sobre, né? E eu sempre falo, Hum, o tema da live é a especialidade do convidado, não pode ser um tema alienígena para mim, porque eu tenho que ter a capacidade de fazer as perguntas e bater um papo. Mas aí eu fui ler sobre comunicação corporativa interna e eu tentei selecionar alguns papers ali que falava sobre quais hum, são as principais dificuldades que as empresas têm hoje no que tange comunicação interna. E aí eu selecionei algumas e uma delas era a falta de preparação para comunicação corporativa barra formal. E eu fiquei sim. pensando, mas, porque quando a gente lê paper também é assim, né? Às vezes é muito teórico, a gente não tem um exemplo. Hum, Mas aí você falou a questão dos e-mails longos sendo substituídos pelos canais de mídia social, canais fechados ou canais de WhatsApp. Seria esse um exemplo de como as empresas estão lidando com a falta de preparação para a comunicação corporativa formal? Por exemplo, essa geração nova que está entrando no mercado de trabalho agora. Será que eles se dariam bem escrevendo e-mails longos, complexos, ou então sim. lendo e-mails longos e complexos e a partir daí sabendo o que tem que ser feito? É Acho, isso? acho, eu acho assim, acho que não existe resposta certa. Posso falar sobre o meu entendimento, porque eu acho que cada empresa tem um desafio, né? Entender exatamente qual foi esse desafio, porque existe na minha cabeça também, assim, Estelinha, o nosso novo momento de vida pós-pandemia, a gente pode entender essa comunicação formal como a pessoa precisar voltar a escrever. Porque Hum, antes, a nossa comunicação dentro das empresas, ela eram muito mais pessoais. Então eu consigo, às vezes, desenvolver uma conversa com você, que na hora que eu preciso sentar para escrever uma mensagem para você, eu tenho dificuldade. hum, Então, esse dificuldade na própria escrita, eu estou dizendo escrita, mas trazer a formalidade, uhum, com a pandemia, com as pessoas trabalhando, muito mais aceito hoje em dia, o trabalho híbrido, as pessoas trabalhando no mundo inteiro, com talentos espalhados para o mundo inteiro, a comunicação ela precisou ser reinventada depois da hum, pandemia também. Então, às vezes, a própria dificuldade da formalização, da formalidade, ela está na necessidade de escrever. E que a gente volta ao ponto de não ler, a pessoa não sabe escrever também. uhum, Né? Então, a gente pode estar tudo meio embolado aqui na minha cabeça. Mas também acredito que possa ser isso. A pessoa não quer mais ler uma coisa formal no e-mail. Ele uhum. prefere assistir um vídeo. A gente tem muito desafio desse. Vamos fazer um vídeo. Tem muita coisa que a gente Aham. faz que é muito onde a gente entra. Por quê? Você precisa ser rápido, você precisa ser assertivo, você precisa economizar dinheiro. Né? Uhum. As empresas elas vão olhar essas três coisas. Que mensagem que eu quero mandar, para quem eu quero mandar, quando o trabalho é bem feito, né? Para quem eu quero mandar, gastando o menos possível. O e-mail é um que você gasta o menos possível. Mas as Uhum. pessoas não estão mais recebendo a mensagem. E aí, numa comunicação onde a pessoa não lê a mensagem, ela não existe. Né? Eu gosto de usar uma frase seguinte: a comunicação não é o que a gente fala, é o que a outra pessoa entende. Então a Uhum. gente precisa estar muito esperto com que eu estou me comunicando com você. Eu tenho que estar o tempo todo tentando olhar para você e aqui, porque a gente está se vendo, para ver se você tá entendendo o que eu estou dizendo. Uhum. Porque se você não estiver entendendo, eu não estou comunicando com ninguém, eu estou falando sozinho aqui. Uhum. E aí você precisa demonstrar sinais de um ou não, e aí essa comunicação existe aqui.
Mas a empresa tem muito desafio que vem para o vídeo por causa disso, porque ela precisa pegar uma geração que quer coisa curta, rápida, entendimento rápido, e essas gerações estão mais abertas a isso, e não a formalidade de um e-mail. Então as redes sociais também vêm para suprir isso, e aí, assim, concordando com você e contribuindo, trouxe um outro ponto, mas eu acho que também é muito isso, sabe? Essa formalização da comunicação, ela tem que ser instituída e formalizada de uma outra forma, porque o e-mail, o quadro de avisos e o jornal impresso não faz mais sentido hoje em dia, sabe? Principalmente porque as empresas, pegar empresa grande, tem gente em todo quanto é lugar, chão de fábrica, escritório, dirigindo, né? Então você precisa buscar mecanismos que atinjam a todos, que você não pode excluir ninguém. Então acho que tem um caminho aí de desafios, e a pandemia escancarou muito isso, né? De trazer novos desafios. E quando a gente fala atingir a todos, é tão complexo porque a gente está falando de atingir pessoas de gerações diferentes, de ocupações diferentes, de experiências profissionais diferentes, de posições diferentes, e que envolve talvez, por exemplo, outra dificuldade que apareceu aqui foi acesso à tecnologia. Então, de repente, você tem pessoas que estão em departamentos ou mais operacionais que talvez não tenham acesso a tecnologia da mesma forma. Não por não saber, mas às vezes por não precisar, né? Se você comparar as pessoas que estão ali na fábrica e comparar pessoas que estão no departamento de, sei lá, de vendas, por exemplo, ou de marketing, que estão mergulhadas na questão da tecnologia. Então, o atingir a todos se tornou muito mais complexo, né, Duzão? Com certeza, com certeza. Eu acho que é isso. Você falou de gerações, você falou atingir a todos. E também, assim, você colocou o ponto da pessoa, né? A dificuldade da pessoa, até pelo cargo dela, não conseguir ter acesso à tecnologia que vai possibilitar essa comunicação com todos. Mas eu também acho que a gente tem que fazer uma reflexão do papel da empresa nisso tudo. Porque a empresa, muitas vezes, ela não investe também em tecnologia, que ela também não possibilita os funcionários terem. E aí, uma visão muito minha é porque elas não conseguem enxergar os benefícios da comunicação interna. Sabe? A empresa não olha como um investimento, mas como um custo isso. Tá. Então, muitas vezes, a própria tecnologia, ela não está só na pessoa ter um celular na mão, porque todo mundo tem. Mas a empresa não quer investir em mídias para se comunicar através do celular, ela não quer investir, ela não vê vantagens nisso, sabe? Ela não consegue enxergar os benefícios que é ter uma boa comunicação. Mas e aí, então, os dois pontos, eu acho, para mim. Se a gente trocasse isso de nome, porque a gente sabe que essa resistência das empresas em qualquer coisa que envolva orçamento, né, já criou uma... Falou em orçamento, você já criou uma resistência. Pode ser a coisa mais... Eu lembro quando começaram as discussões sobre sustentabilidade, e aí você tinha aqui, na época eu estava fazendo mestrado, e aí, nossa, tudo que se falava sobre sustentabilidade tinha que colocar, não, mas é investimento. E você tem que tentar convencer. Mas e se a gente trocar de nome, por exemplo? Porque a gente poderia, nesse sentido, quando a gente está falando de comunicação interna, dentro desses contextos digitais, a gente não poderia falar em investimento em digitalização? Porque aí parece que é mais... Tipo, parece que quando a gente fala comunicação interna para a empresa já pensa num negócio complicado, caro. Lógico que não é sempre assim, né? A gente precisa quebrar essa barreira, esse paradigma, mas se você... Só um exemplo, assim, uma pergunta. Se você chegar para a empresa e falar assim, não, você vai investir, não é só comunicação, você está investindo em digitalização, você está fazendo o seu negócio mais digital, tanto para os seus clientes externos quanto para o seu público interno também, que são as pessoas que você também tem que se comunicar. Você também tem que vender o seu conceito para os seus funcionários, enfim, de forma que eles permaneçam, né? Que eles ajudem a e repliquem, né? Exatamente. Você acha que mudando a embalagem, a gente conseguiria reduzir essa resistência? Eu acho que sim, Stelinha, principalmente porque se você pegar um contexto de empresa, de que esse assunto já é necessário dentro dela, na hora que você chega com a digitalização e não a mudança da comunicação, o cara... Ele já está sofrendo esse desafio porque todas as empresas, sabendo ou não o que eles estão falando de digitalização. Né? Tem muita empresa que fala, como você falou em sustentabilidade, muito pelo necessidade de falar, porque faz parte do momento, falar em ESG, falar em sustentabilidade. Toda empresa precisa falar sobre isso. Muitas vezes não coloca em prática, mas ela precisa falar.
Isso. E se a gente usa a digitalização dos processos, da comunicação interna, e a gente consegue se conectar com uma realidade que ela tá, o gestor ele está sofrendo, aí o orçamento não é um problema, porque se ele estiver sofrendo essa pressão, ele tem dinheiro. O problema é quando Uhum, ele não entende o benefício. Mas eu acho que trocar a roupagem, ela uhum. ajuda bastante, concordo com você. Acho que ela consegue convencer as pessoas de que aí, tudo bem, aí é diferente, né? Aqui a gente tem um negócio, a gente não vai só falar sobre comunicação, conectar as pessoas e tal. Não, tem uma digitalização acontecendo, eu consigo vender diferente para fora isso, consigo contar essa história, eu participei e eu coloquei em prática. Porque se a gente for pensar, voltando na questão do podcast é digitalizar, Sim, né? Se a gente pensar assim, mas o que é digitalizar? Mas tem conta nas mídias sociais, para os clientes, para ver isso aqui. Mas também tem a parte interna da digitalização, que é você. Tem vários conceitos, né? Você colocar, ao invés de usar servidor, usar nuvem. Mas às vezes são outros elementos que a gente talvez não entenda como digitalização, mas podcast também, ao invés de você contratar um palestrante, trazer o palestrante para dentro de uma sala de aula, trazer seus funcionários, ou então fazer uma conferência que você tem que pagar passagem para todo mundo, alimentação, não sei o quê, grava um podcast. Você não precisa nem estar na mesma perfeito. localização da pessoa. A pessoa pode estar em Oslo, o outro lá em Ribeirão Preto, ou em São Paulo, você grava o podcast e disponibiliza para o seu cliente interno que está no Pará, no Rio Grande do Sul, né? E Com, digamos, a eficácia comprovada pela Estela, que já trouxe esse. Você falou, a eficácia do podcast é enorme, todo mundo acredite, né? acredite, Mas é pessoal. isso. É exatamente isso. Então, não é só comunicação interna, mas é Sim, digitalização também, né? E aí eu acho que a digitalização contribui para tirar a pressão do orçamento, porque ela faz pode ser. justamente o contrário, né? Ela traz Ela uma redução, convence, né? ela Sim, convence, ela ela convence. convence. É uma roupagem, você usou muito bem. Envelopar diferente e vender. Porque é ruim quando você, né, a gente olha gestores, olha empresas que não entendem os benefícios que uma comunicação bem feita traz. Uhum, E aí eu acho que convencê-lo por um outro caminho, que ele está sentindo até bem, porque ele está indo para cá, você faz o papel, quer dizer, a gente consegue fazer o papel de ajudar, de levar a comunicação para uhum. dentro da empresa, e ele também está acreditando no caminho que ele tá entendendo ali. Então acho que faz total sentido o que você trouxe, assim. Muito bom. Vou pegar mais uma coisinha aqui que eu queria Bora? desses desafios encontrados sobre comunicação interna. Então, a gente falou sobre Uhum. acesso à tecnologia, a gente falou um pouco da falta de preparação para a educação, para a comunicação corporativa formal, a presença de diferentes gerações nos espaços de trabalho, a gente também falou bastante disso. E aí tinha uma última coisa aqui que eu acho que é bastante comum no Brasil e muito incomum aqui na Noruega. É uma das grandes Uhum. diferenças, assim, para mim, tendo que aprender a trabalhar no mundo corporativo da Noruega, que são as estruturas organizacionais brasileiras, elas são bem verticais, né? Como que é o Uhum. efeito disso para a questão de estabelecer estratégias de comunicação interna, sabendo que tem tantos níveis de comunicação e essa mensagem precisa passar por todos eles para distribuir a mensagem de uma forma igualitária, convincente e efetiva? Eu acho assim, eu acredito que o grande problema da estrutura são as pessoas que estão nela. Porque Hum, para ter uma comunicação interna eficaz, efetiva, a liderança precisa acreditar nela. hum, A liderança precisa apoiar. Esse, para mim, é um dos primeiros pontos em qualquer comunicação que a gente faz na empresa. Porque não só ela sendo piramidal, mas se a liderança, né, que seja vários níveis, várias camadas dentro da empresa, ela não acreditar e ela não apoiar né, digamos, esse processo interno de entender quais são as vantagens, eu estou voltando um pouco, mas assim, a gente está falando das pessoas agora, que eu acho que é o não, comunicação é claro. feita, a comunicação é feita de pessoa para pessoa, é a conexão entre elas. Hum, Então, se a liderança não entender, e aí eu acho que na Noruega, ter uma estrutura já mais horizontal já reflete a própria cultura da empresa de uhum. ter pessoas que acreditam muito mais que essa estrutura organizacional faz muito mais efeito, tem muito mais vantagens para todo mundo. No Brasil, a gente está ainda caminhando para algumas empresas falando sobre isso. Né? A gente não tem uma crença de que isso dá certo no Brasil. Todo mundo começa a falar, todo mundo entende que esse é o caminho, a gente precisa, né, delegar não, mas ter mais gente em posição de liderança, ter uma coisa mais horizontal, não ficar com essas camadas
Uhum. né, de transpor todas as camadas para chegar no chão de fábrica ou chegar do presidente e tal. Hoje em dia, assim, eu já até, numa outra matéria, eu estava lendo, chama Rodrigo Capuruco, se eu não me engano, ele assumiu, é um brasileiro com 40 e poucos anos, e aí eu acho que traz um significado da sua pergunta, assim, ele traz uma nova geração assumindo a presidência do Banco Volkswagen, Hum. e a primeira coisa que ele fez foi instituir o Café com o CEO. Ele faz uma conversa semanal com, com gente de todas as camadas dentro da hierarquia. Eu até escrevi para ele no LinkedIn, assim, não conheço, escrevi de ousado mesmo, Aham. elogiando, porque eu acho muito legal e tal. Ele me respondeu dizendo o seguinte: vou te dizer que é uma das agendas, é uma parte da minha agenda mais legal do meu dia. Olha Eu falei, só. cara, e assim, é uma iniciativa muito simples de ser feito. Você só Uhum. precisa convencer a liderança de que é legal ele abrir um espaço na agenda dele, que não vai ser um tempo perdido, que isso vai ser muito interessante para a conexão deles com os funcionários, com tudo que acontece ali, a mensagem que ele passa. Tá? E aí vem um depoimento desse, assim, falei, é perfeito. Então, ele consegue mudar porque ele acredita que ele, né, Uhum. no próprio, ele acredita na comunicação, ele acredita que sentar com os colaboradores ele está mudando. Agora, quando a gente não consegue ter essa liderança, que aí eu acho que é onde você entrou com a pergunta, como é que a gente transpõe todas as camadas, né? Eu entendo, assim, Staninha, que a gente tem que usar o máximo de canal possível, para ser bem sincero. Hum. A gente tem que usar e-mail, quadro de avisos e produzir a mensagem para todos eles, porque a gente vai tentar atingir cada um deles de uma forma. Fazer um podcast, fazer um vídeo, Hum. né? Que a gente olhe para isso e aí eu acho que tem uma função da área de comunicação que é olhar a mensagem, olhar com quem eu estou falando, as gerações, como que eu produzo uma coisa que eu vou atingir aquele ou aquele, enfim. E aí eu acho que é a área de comunicação pegar esse desafio, entender e pegar assim um cardápio de canais, um canal o que eles têm ali à disposição, porque cada empresa tem sua limitação, né? A intranet, o quadro de avisos, enfim, tem vários. E falar como que eu vou atingir a Estelinha que está ali? E como eu vou atingir o CEO que está ali? Cara, eu atinjo mais assim. Então, acho que para mim tem que fazer um mix de canal, ter um multimídia ali mesmo, Uhum. que aí você consegue transpor todas essas hierarquias que existem. Mas, se a gente conseguir ter um líder que ele acredita, acho que aí facilita bastante, porque ele vai acontecer como eu trouxe o exemplo de dizer o Uhum. seguinte: senta aqui comigo, a gente não tem camada mais. Eu sento com você, sento com todos os níveis aqui, a gente quebrou todas as camadas. Então, É, isso e isso é um não é grande. comunicação interna per se. Com certeza, né? Uhum. É isso. Muito interessante. E aí ele quebra todas as barreiras que a gente está imaginando que existe. Porque ele sentou com todos os funcionários. Falou, cara, e Uhum. como é que a gente muda? O que a gente pode fazer? E ele abriu um negócio que aí eu acho que é mais ouvir, escutar. As pessoas Uhum. estão na ponta, ele está chegando agora. Então, para mim, é um grande exemplo assim de que eu me conectei ali pelo LinkedIn, contou a história para mim, rapidamente, 3 palavras, mas eu levei como um grande ensinamento e um testemunho de que a força de quem acredita que é importante resolve, sabe? Então, na verdade, você deu dois elementos assim principais. Eu fazendo uma conclusão aqui na minha cabeça, qual seria a resposta Hum, para esse desafio, que é o comprometimento da liderança e, de preferência, um comprometimento que não seja de imagem, né? Aquela coisa meio fake, assim, que seja um comprometimento real. E dois, a variedade de meios, né? De se isso. comunicar então, você comentou da intranet, quadro de aviso, um podcast, pode ter um vídeo, café com o CEO, enfim. Você diversificar esses meios de comunicação interna e com o apoio da liderança. Perfeito. Você fez um belo resumo dos 5 minutos que eu fiquei falando. Ai, você sabe que aqui, eu não sei, eu gostaria de estudar um pouco mais isso, assim, para tentar determinar o porquê que as empresas aqui na Noruega São são mais mais horizontais. achatadas e mais Sim. horizontais. Isso é muito comum aqui. Por exemplo, hoje a gente tem uma vez por mês uma reunião que chama All Hands, né? Todas as mãos. E é uma reunião que o pessoal mais operacional da empresa, que trabalha tipo com a manutenção da nossa biblioteca de podcasts, vamos chamar assim, Hum, nossa biblioteca digital, tipo, dando nome para os arquivos, sabe aquela coisa bem hum. operacional mesmo, e o CEO da empresa tá lá.
né? E ele conversa com todo mundo, Ótimo ele exemplo. faz uma roda de escuta, né? Para saber se alguém tem alguma opinião, alguma sugestão, quer contar algum caso de sucesso, enfim, essas coisas assim. E eu não sei ainda por quê, mas existem alguns elementos aqui na Noruega que são muito diferentes do Brasil. Primeiro, aqui é muito difícil demitir alguém ser demitido, assim, né? A gente tem essa Uhum. coisa no Brasil, assim, que qualquer coisinha a pessoa é demitida, né? Sim. Não precisa de muito, né? E às vezes nem é, às vezes é um funcionário ótimo, mas às vezes a pessoa respeita, por exemplo, o horário de trabalho, já meio que, né? Passei mal com isso, Quanto- não sei o quê. Quantos casos só de trocar o diretor, a pessoa é mandada embora porque ele não se dá bem com aquela pessoa. Não, não importa a competência, não quer nem saber. Já vai Exatamente. embora. A gente ouve muito sobre isso, né? Aqui é muito difícil você demitir alguém, até porque existe uma participação muito grande do Estado em dar suporte Uhum. financeiro para as pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Então, a iniciativa privada assume uma responsabilidade Entendi. muito grande de manutenção da força de trabalho. E, portanto, como é muito difícil de você mandar, você não quer criar conflito Sim. dentro da empresa, porque senão, às vezes, a demissão acaba sendo a alternativa, né? As organizações mais achatadas, você não tem muito conflito, porque não tem muito essa relação de chefe-funcionário, de mandar fazer não sei o quê. A delegação é meio que Uhum. automática. Só que para delegar, você precisa de profissionais competentes. E Tá. para profissionais competentes, você precisa de um bom salário. Entendi. Você não pode Tudo. simplesmente pagar qualquer coisa, entendeu? Sim, sim, com certeza. Então é meio que um ciclo, E né? convencer ele de trabalhar com vocês também, né? Porque o cara sendo competente, ele meio que escolhe onde ele quer trabalhar, né? Então acho que tem toda uma composição aí que ela acaba levando para o que você está falando. Provavelmente esse achatamento pode ser a fuga de conflitos, né? Porque essa pessoa vai ficar ali a vida inteira, por que que não? Você dá mais autonomia, você incentiva a pessoa a ficar ali, porque também se fica num nível hierárquico muito difícil, ele não vê ascensão, não sai do lugar, ele também não quer ficar. Uhum. Então, acho que pode ser uma cultura mesmo, né? Acho que são culturas mais evoluídas. E acho que esse é o ponto, sabe? Eu acho que É. uma evolução normal, na minha cabeça, tá? Uhum. Das empresas é achatar mesmo. Uhum. Porque você valoriza o ser humano. Com certeza. O não achatamento é para você conseguir impor coisas em cima, ou você desconfia, ou você não acha que é capaz, alguma coisa. Mas eu acho que na hora que você achata, você está delegando e está confiando muito nas pessoas, você está valorizando isso. E aí eu acho que tem que ter uma evolução para entender tudo isso. E para delegar, de novo, as pessoas precisam ser competentes para assumir aquela tarefa, para poder Sim, cumprir com aquela tarefa de forma não só responsável, tem muita gente que é muito responsável, mas não tem a competência. Né? Então, você sim. precisa dos dois elementos. Eu acho que talvez essa seja uma das principais questões. E aí, corporativamente falando, eu concordo que isso seja mais evoluído, né? Assim, você, Isso, não, esse é o ponto que eu trouxe. Não, é, não de sociedade, estou dizendo isso. empresa mesmo. Mais antigo, já entendeu, está num novo momento, né? Acho que são sociedades mais antigas, mas não cultura, porque a nossa cultura é ruim. Porque eu acho que a gente, não é o nosso tema, mas o brasileiro gosta de não falar tão bem da nossa própria cultura, né? Mas não foi esse ponto, foi coopera, como é que é? Corporativamente falando. Pregnant. E aí, perfeito. Ai, 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 Esse era o ai, ponto. ai. Eu acho que a gente pode. Vamos tentar rapidão o negócio do chat GPT, porque eu queria, antes de passar para a nossa Você parte quer que eu abra do, aqui? do. Ah, se você quiser, mas senão a gente fica na pergunta Não, mesmo, vai fazendo o aí. chat Vai. GPT. Então vamos Eu fazer tento assim, aqui. ó. Eu estou entrevistando, peraí. Ah, você já até entrou, você tá. My friend. O meu tá em inglês aqui. Ai, muito chique, gente. Olha, que isso, hein? Who works. Você faz o favor de traduzir na hora de perguntar, hein? Claro. Who works in international. Can you give me a roll of questions for an interview? Vamos ver se não tá com os problemas de demanda. Sure! Claro, aqui estão algumas questões que você poderia perguntar ao seu amigo sobre comunicação interna. O que- Que medo. o que- eu vou fazer todas, depois a gente escolhe uma para responder. O que te Tá. inspirou a buscar uma carreira em comunicação interna?
Hum, Você pode descrever um dia típico como um especialista em comunicação interna. Essa aqui é legal, ó. Como você aborda a criação e implementação de estratégias efetivas de comunicação interna? boa. O chat GPT tá Ele profundo, tá, hein? ele tá foda. Caramba. Deixa eu ver. Ah, essa é legal, Duzão. Quero usar essa. Vai. Deixa eu só dar uma olhadinha nas outras, só para ter certeza. Blá, blá, blá. Não, vamos usar essa, porque a gente até falou sobre Hum, isso antes de começar a live. Você pode dividir com a gente uma história, um exemplo ou um desafio na sua história trabalhando hum. com comunicação interna, uma história de um cliente, você não precisa divulgar nome nem nada disso. Tem várias, assim, né? Mas tem uma que eu acho que é essa aqui que é importante. Porque eu acho que ela tem uma mudança um pouco até do quanto a gente contribui para o cliente, né? Tem um cliente que a gente atende há muito tempo. E, e esse cliente, por, muitas vezes quem fala com a gente são as pessoas mais júniores que acabam entrando sabe, na hierarquia. O diretor Uhum. vai falar assim: ah, precisa de um vídeo. Vídeo para quê? Aí passa em três, quatro camadas para chegar na última camada que está entrando na empresa, que é quem vai começar a falar com a gente. E aí, assim, isso é um dia a dia nosso. Isso também causa um desafio, porque às vezes a gente usa assim, a gente acaba não falando com o dono do vídeo. Como tem três, quatro pessoas intermediando, a gente começa a conversar com essa pessoa sobre o vídeo, a necessidade, e o briefing ele vem, às vezes, mudado pela percepção da própria pessoa. E a Uhum. gente começa a construir o vídeo em cima de percepções diferentes. Quando a gente bate na pessoa que pediu, que solicitou, a pessoa fala assim: ah, mas não era isso. E aí isso causa um desafio pra gente. Esse é um outro problema, porque você causa assim, a gente sabe, quando começa o trabalho, a gente muitas vezes já identifica, fala assim, esse aqui vai ser um que vai dar um problema, porque a gente está muito longe de quem está decidindo. Hum. E aí, essas camadas anteriores, o cara fala com o gerente ou com o analista, e aí até chegar no diretor. E o diretor fala, não, mas. E aí já vai entender, o erro está na comunicação deles até chegar na Uhum. gente. E aí, porque teve aprovações até lá. E o que acontece é que a gente tem um cliente que a gente atende há muito tempo, e você foi até a Camila que atendeu. Antes era a Miloca, depois Camila. E aí, como vai trocando muito as pessoas, porque elas vão mudando de cargo internamente ou vão mudando Uhum. de empresa mesmo, né? Até voltando ao que você falou, no Brasil acontece muito disso. A gente não tem continuidade de muito tempo conversando com ela. E para assim, a gente que está apoiando essas iniciativas, ela é muito importante a gente conhecer a pessoa. Quando a gente Hum. conhece a pessoa, a gente entende. Porque vídeo é assim, né, Estelinha? Você tem uma ideia de um desafio seu, estou dizendo vídeo, podcast, enfim. Você fala assim: eu tenho uma ideia que eu preciso fazer um vídeo assim. Cara, mas nem você consegue explicar muitas vezes qual é a sua ideia. Você muitas Uhum. vezes você mesmo não consegue verbalizar o que você está querendo. E um grande desafio nosso é tirar da sua cabeça isso. Então, quando a gente conhece você há mais tempo, a gente já entende o que você quer, a gente sabe o que você gosta, a gente já fez vários vídeos. Hum. Você vai dando dica: eu gosto dessa imagem, gosto mais daquela, eu gosto dessa voz, gosto da outra. Hum. Então, isso ajuda a gente. O que acontece nesse cliente? Como a gente atende há muito tempo e vai mudando as pessoas, muitas vezes a gente fala o que pode fazer ou não para o cliente. Então, o cliente, quando demanda para a gente, fala assim: ah, um vídeo é assim, 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 usa isso aqui. Cara, muitas vezes eu peguei a gente virando e falei assim: ó, mas você precisa olhar o manual da marca, porque no manual da marca tá proibido usar essa cor. Então, esse, assim, é uma coisa, é um desafio que trouxe pra gente, mas também traz uma vantagem, porque esse cliente acaba entendendo que a gente soluciona o problema, que aí eu acho que é onde a gente consegue contribuir mais com os nossos Uhum. clientes. Só executar o vídeo a gente faz, mas eu acho que a hora que a gente consegue criar esse tipo de parceria, que a gente está ajudando ele a solucionar os problemas que, por causa da própria organização interna da empresa, são causados, aí eu falo assim: nossa, a gente conseguiu contribuir. Porque acho que no final é isso que a gente tem que tentar fazer, solucionar o problema dele, né? E aí, por causa dessa mudança. Então, isso, assim, por causa da pergunta, é um desafio, um, uma coisa que no meu dia a dia acontece, a solução está aí, mas aí eu já trouxe vários desafios, que é você não conversar com quem tá contratando, com quem é o demandador do vídeo, e aí então Uhum. são desafios do nosso dia a dia que a gente precisa solucionar, porque muitas vezes bate, fala: não, não era isso. Não era isso como? Aí Uhum. você tem que procurar soluções e entender novos caminhos. Mas esse respondendo nossa tecnologia, é um Uhum. desafio para nossas produções aqui na MV. Eu fui fazendo várias analogias aqui. Uma é aquela história, né, do marketing que você tem o iniciador da compra, você tem o decisor da compra, você tem o comprador, você tem o usuário.
você passa por diferentes papéis ali, né? Nessa questão de produzir um vídeo para fins de comunicação interna. Você tem a pessoa que teve a Sim. ideia, a pessoa que precisa do vídeo, o departamento que precisa usar, o cara que vai assistir o vídeo, enfim. Sim. Aí, outra conexão que eu fiz, que eu falo que é a grande questão da prestação de serviço, que é a variabilidade causada pela pessoa, né? Porque prestação de serviço, o ponto mais difícil é porque cada pessoa vai prestar de uma forma. Então, você precisa ter processos muito bem definidos, ideias muito bem estabelecidas para que, independente da pessoa que esteja prestando Sim. o serviço seja prestado da mesma forma. E uma outra conexão que eu fiz, que é inclusive o que a gente tenta fazer com essa questão de usar o podcast para fins de educação corporativa, quando a gente faz uma série com uma empresa, por exemplo, a MV+, vai contratar a gente para fazer uma série porque eles querem educar os funcionários em digitalização, por exemplo. Fazer a transição servidor-nuvem, sei lá, um exemplo bem básico. A gente não usa, por exemplo, a gente vai pegar os experts da própria MV. Tem alguém na MV que sabe como fazer isso, mas muitas vezes esse conhecimento ele é muito tácito, ele é muito inerente da experiência daquele profissional. E o profissional sendo um profissional, não necessariamente um professor, um treinador, às vezes essa competência fica centralizada naquela pessoa pelo simples fato de que aquela pessoa nunca pensou em multiplicar. Não por maldade ou nada disso, mas porque não faz parte da realidade dela de trabalho, ou porque ela não sabe se expressar de uma forma para passar aquele conhecimento. Então, a gente pega os experts da própria empresa, as lideranças ou as pessoas que são mais admiradas dentro da empresa ou que sabem mais, e preparam essas pessoas para que o que elas sabem tacitamente seja transformado em conhecimento explícito, que, portanto, pode ser multiplicado para que outras pessoas aprendam. E eu acho que você, pelo que você falou, você trabalha muito com isso, né? Que é entender o que aquela pessoa está querendo te dizer, com que eu queria isso, eu pensei nisso, eu pensei nessa imagem, nessa cor, nesse movimento. E às vezes verbalizar isso não é muito fácil, né? Porque nem a pessoa tem definida, né, exatamente o que ela quer. E você colocou um ponto que eu sempre, assim, um entendimento meu também. O quanto a pandemia, assim, ela escancarou um pouco mais isso também, mas o quanto as empresas estão perdendo a sua história, sabe? Elas estão perdendo esses funcionários que por falta de gente trabalhando, como você trouxe o exemplo de vocês, cara, vem aqui, vamos trabalhar você para que você consiga replicar tudo isso. O funcionário vai embora, leva a história embora. Então, se as empresas se elas não registrarem isso, né, assim, você ouvir a história do fundador, ela é encantadora, é o cara que sozinho fez. Mas tem muito funcionário lá dentro que ele deu uma solução que isso gerou resultados magníficos. E aí, muitas vezes, está se perdendo essas histórias, porque elas também incentivam as pessoas a poderem falar. Então, eu acho que o podcast, nesse sentido, ele também tem esse trabalho, né, da educação corporativa, como você trabalhar essas informações que estão, muitas vezes, elas estão na empresa, você sente a informação, mas não consegue acessá-la. E aí o podcast de vocês, eles vêm para também, como uma ferramenta para resolver isso aí, né? Então, conforme você foi falando, eu conectei com isso, que o quanto é importante ouvir as pessoas e registrar, que é o que a sua empresa faz, registra de uma forma de podcast a história que está acontecendo ali para que no futuro alguém consiga acessá-la, né? E também, assim, a gente faz podcast com o CEO? Faz, mas a gente também faz podcast com o cara que trabalha numa equipe de 300 consultores, ele é um. Porque às vezes a gente escutar o CEO, a gente pode sentir inspiração, tudo, mas quando a gente escuta alguém de uma realidade mais próxima, de um par dentro do trabalho, uma pessoa do mesmo cargo, a gente passa a acreditar que nós também somos importantes para o desenvolvimento daquela empresa, para o cumprimento da estratégia, para o sucesso da empresa, enfim. Ele inspira tanto quanto o CEO, né? Acho que esse é o ponto. Fala, se ele, que é meu pai, fez, né? Deixa eu contar essa história, às vezes a gente não fica nem sabendo. Fala, ele fez, eu também posso propor coisas na empresa, eu também posso mudar processos, eu também posso. Então isso é muito importante, né? Como comunicação de registro também, aí é uma outra área, né? Como registrar a história. E vídeo, podcast são. Porque se você escrever um livro, ninguém vai ler, como a gente falou no começo. Mas se você registra de uma forma digitalizada, acho que é uma construção de memória.
Total. E gera uma competiçãozinha, assim, que também é saudável, né? Não sei, é saudável. Eu fiz uma outra pergunta aqui pro chat GPT, também vou dar uma mudadinha, porque a gente vai entrar agora, pessoal, na última parte da live, que a gente faz um tipo daquela entrevista meio ping-pong, bate e Marília Gabriela? volta. Marília Gabriela, tipo isso. Nossa, eu falo que Ah, sou tão isso aí você não desenvolvida. combinou, não, hein? Isso aí Hã? você tá, tá, Não, você tá não surpreendendo combinei. isso. Não combinei, tô saindo do roteiro, pedi pro chat GPT escrever as perguntas para mim, então eu vou perguntar o que veio no chat GPT aqui. Eu prometo que se tiver alguma meio cabeluda, assim, meio muito profunda demais, eu pulo. Você pode até perguntar, mas aí vai correr o risco da resposta, né? Nossa, mas essas perguntas aqui estão bem nada a ver. Tipo, você pode descrever? Não, não, não. I want simpler questions. Ping pong Olha, style. Vamos ver se ela tô, entende. tô, Ping tô pong adorando style. esse teste da tecnologia, da inteligência Like artificial ao vivo. favorite food. How do you see the world? Favorite plants, etc. Vamos ver. Ô, Estela, enquanto você lê a resposta, eu vou assumir seu papel e vou te fazer uma pergunta. Pode fazer. Como você acha que a inteligência artificial vai interferir no seu trabalho de hoje, né? Porque você tá buscando um roteiro fora da sua cabeça. Já Isso interfere, total. não, isso é isso que você está fazendo agora aqui. Você está delegando para a inteligência artificial as perguntas para mim. Há 6 meses atrás eu não tinha essa possibilidade. Ela até tinha, mas estou dizendo tão desenvolvida como é essa nova ferramenta. Mas você parava, sentava e escrevia. Podcast, ele tem lá as pautas, os roteiros, enfim, não sei exatamente, não precisamos aprofundar. Mas o quanto isso vai interferir no seu, sei lá, como é que vocês chamam aí, o que escreve, que propõe, que compõe a história. Será que num dia a gente vai chegar a escrever? Seguinte, tem uma história para contar dessa empresa. Faça um roteiro para mim? Não, Já ó, acontece. um dos serviços que a gente oferece, essa empresa onde eu trabalho, é curadoria de conhecimento, né? Então, a gente parte do princípio que hoje o conhecimento ele está em todos os lugares. E que, enquanto pessoas, né, e pessoas participantes do mercado de trabalho, a gente tem dificuldade em selecionar a fonte de conhecimento. Eu preciso aprender sobre determinada coisa, o conhecimento está muito espalhado, está muito distribuído, eu não sei nem qual fonte é melhor, é mais confiável, é mais rica, enfim. Então, um dos serviços que a gente oferece é chamado de curadoria de conhecimento e a gente usa muito a nossa própria biblioteca, porque a nossa biblioteca tem muito, a gente tem mais de 1.500 podcasts gravados hoje É. em várias áreas do conhecimento. Então, se a empresa fala assim, ó, eu quero educar meus funcionários em inteligência artificial. Então, eu vou selecionar o conteúdo que a gente tem preparado já de inteligência artificial e vou montar o que a gente Para chama oferecer. de playlist. A gente vai fazer uma playlist de podcasts dentro de um determinado tema. E aí, para introduzir essa playlist para os usuários, eu escrevo um texto. E aí eu Tá. tenho dois desafios. O primeiro é escrever o texto em si. Eu gosto muito de escrever, sempre gostei muito de escrever, de me comunicar, então eu não tenho muita dificuldade, digamos assim. Parece que vem, assim, meio que naturalmente. Natural. Aí eu tenho outro desafio, que é a questão da língua. Eu escrevo em norueguês. E Tá. não necessariamente o que soa legal em português ou no inglês soa legal no norueguês, né? Então é uma coisa que eu tenho que ter em mente. Mas a questão do escrever naturalmente pode vir para mim no sentido assim, ó, se eu tiver que escrever sobre gestão de processos ou administração de serviços, eu tenho mais facilidade porque são conteúdos que eu lecionei muitos anos. Mas se eu tiver que falar sobre como a inteligência artificial impacta, não sei o que, eu uso inteligência artificial para me auxiliar na Boa. construção dos textos? Com certeza. E eu acho que a Boa. gente não tem que. Eu não acho que essas ferramentas vieram para sair, para ser Substituir. Não, o que eu quero dizer assim, ó, eu não acho que essas ferramentas chegaram e daqui a pouco elas vão embora, porque não é uma coisa. Tá. Eu acho que elas vieram para ficar. Eu acho que a gente não tem muita escolha. Então, eu acho que nesse sentido a gente tem que usar a nossa inteligência humana para aceitar que essas inteligências artificiais vão impactar a nossa
forma de trabalhar. Se vão E, substituir ou não, a gente não sabe ainda o sim. quanto, né? O quanto que vai substituir, mas a gente sabe que vai impactar. E eu acho que adaptar a elas, né? Acho que você diz, em algum momento eu uso, mas ele é uma ferramenta para você, com a sua inteligência humana, utilizando. Acho difícil que um dia, ou pode ser que lá na frente, ela vai te substituir. Mas Uhum, você usar com inteligência, ela pode ser um grande diferencial na sua própria carreira. com Eu acredito, certeza. eu acredito que é esse caminho também. Te perguntei, mas na minha opinião é isso, sabe? Não, na minha cabeça, Duzão, inteligência artificial, assim, né? Por exemplo, o chat GPT, o próprio Canva, que é uma ferramenta que a gente usa muito no trabalho para fazer Hum. infográfico. O próprio Canva hoje tem uma funcionalidade para escrever texto a partir de inteligência artificial. Na minha cabeça, eu vejo isso como o novo Excel. O Que é uma básico. coisa, é básico, acabou. Gente, hoje, não o Excel, você tem Sim, outras sim, sim. ferramentas que cumprem o mesmo propósito, mas quem hoje trabalha com, por exemplo, definição de orçamento sem uma planilha? Então, Sim, eu sim. acho que no futuro isso vai se tornar tão básico que vai ser o que vai facilitar o nosso trabalho, e não algo que a gente vai sentir medo, sabe, de usar, ou É. medo de me E, substituir, ou enfim. e mesmo porque a inteligência artificial ela já influencia a nossa vida na própria, no próprio a curadoria do que o Spotify oferece pra gente. Né? O Com algoritmo nada certeza. mais é do que isso, né? Porque Uhum, ele vai te oferecer coisas nas redes sociais que combinam com você, é alguém não, é uma inteligência te oferecendo coisa. Se você não ficar esperto, ela está influenciando a sua vida já. Então não é exatamente. só o chat GPT, a É gente já vive tudo. sobre isso, né? É por isso que eu falo que às vezes a gente tem que parar e ver como que isso pode auxiliar a gente, porque já aconteceu, já tá Sim, lá, isso entendeu? aí. Não tem o que a gente fazer. Como utilizar, né? Isso aí. Exato. Vamos utilizar a nosso Boa, favor. Ó, eu vou usar boa. então, até Hum, pensando na questão do tempo de duração da live, para a gente não deixar nossos ouvintes muito cansados do nosso bate-papo, eu vou usar as perguntas aqui que o chat GPT me deu. São bem bobinhas, assim, mas eu acho que é interessante da gente usar o exemplo. E aí, se a gente fizer um segundo episódio, eu venho com as perguntas mais complexas. boa. Qual é Você tá me poupando, né? Obrigado. isso? A vantagem, hein? Vamos lá. Pergunta número 1. Qual a sua comida favorita? Strogonoff. De carne ou de frango? Ah, o molho é mais importante do que o que tá lá dentro. Um Com molhinho com batatinha palha ou arroz, sem batatinha palha? batata frita. Batata palha, ela vai substituir, mas a batata frita, estrogonofe, pode ser de carne para escolher um com arroz, papa e uma batata frita. Isso, tá vendo como a gente usa inteligência artificial? A inteligência artificial dá o input e a gente complementa. Onde se come o melhor estrogonofe em Ribeirão Preto? Eu achei que você ia fazer na minha vida, eu já sabia a resposta. Ah, pode ser Ribeirão então. Preto, Ribeirão Preto na não. casa. Ah, Não é porque você tá achando que eu tô em Ribeirão, é isso, né? não, não, é porque eu tô Minha indo pra vida. Ribeirão, que eu quero comer Ah, estrogonofe. tá. Você queria comer estrogonofe? Não, eu te convido para ir na casa da minha sogra. Legal, sua Melhor, sogra melhor mora em estrogonofe. Ribeirão? Não, não, mora em São Paulo. Você passa por aqui. Ah, tá bom. Ou leva ela pra lá pra cozinhar pra Ah, gente. tá bom. A gente convida pra tomar uma cerveja lá em casa, ela faz um estrogonofe. A Beleza. Camila também. A Camila é aprendiz, minha esposa, então acho que a Ah, gente pode oferecer o dela também, que é muito bom. nossa, combinadíssimo. Segunda pergunta. Nossa, complexa. Como E, você vê o mundo? caraca, eu vou seguir a tendência da complexidade, né? Eu acho que assumir que a gente olha o mundo pela nossa lente, ele é muito importante para a gente entender a diferença que o mundo é para cada um de nós. Então, o mundo, na verdade, ele é uma própria construção minha sobre o que eu vejo e que se reflete sobre, né? Eu influencio muito o próprio mundo e acho que é importante a gente entender isso. O mundo, cada lente, ele é diferente. Então, agora, a partir do momento que eu entendo isso, o seu mundo é diferente do meu. E isso muda a nossa relação. Porra! O chat ficar querendo complexidade, vamos para lá, ué. Não, e eu não vou nem complementar essa pergunta, porque já tá complexo o suficiente. Qual o seu tipo favorito de. Qual o seu tipo de música favorito? Seu estilo musical favorito? Samba, MPB.
Põe um Gente, pagode, pode colocar qualquer coisa ali que tá ótimo. Uma qualquer coisa. cervejinha, um samba. Não, samba, MPB, final da noite um pagodinho, sabe? Pra dar aquela. Que aí já tá mais animado, assim, mas o meu, hoje em dia, é um samba que eu acho que combina demais É isso que você com escuta mais tudo. no Spotify? Total, meu algoritmo é totalmente enviesado pro samba. Tem uma pessoa que hoje em dia quase assim. Eu não sei se você vai conhecer. Menos é mais? Sabe quem é? Ô, Duzão, é banda? É uma banda, chama Não Menos é Mais. sei. E Olha, aí tem um cantor que chama Duzão. vou até anotar. Mas é mais pagode, mas eu acho que compõe também ali no momento ali, samba pagode. Tem um CD que chama Churrasquinho do Menos é Mais, ele busca umas músicas antigas, então é esse aí. Então, esse é o seu artista número um no Número um. Spotify. A hora que você olhar o Duzão, cantor do Menos é Mais, você vai entender minha paixão por ele. Nossa, eu vou olhar depois que eu só não vou olhar depois que acabar essa live, porque, gente, uma das razões pelas quais eu peço por convidado pra gente começar, tipo, 4 horas da tarde, que eu sei que não é um horário muito conveniente, pensando que a gente trabalha geralmente das 8 às 18, é porque aqui na Noruega a gente tá 4 horas à frente. E depois que eu saio da live, minha cabeça sai, tipo, a mil, fico pensando mil coisas, e aí eu não consigo dormir. Boa. Minha Então, você... cabeça fica viajando, então eu só não vou escutar o Menos é Mais na hora que acabar a live, para eu não acelerar ainda mais meu pensamento, mas eu prometo que eu vou olhar. E eu tô numa vibe, Duzão, muito samba, pagode, porque eu estou indo para Ribeirão, eu chego no Brasil sexta-feira, e, é Boa. carnaval. Ah, Nossa, vai mas eu tô combinar assim, ó, demais. eu tô com sede de samba, sabe? Copinha Nossa, americana, uma cervejinha e um samba, é nossa, isso. não vejo a hora. Próxima pergunta. Você tem algum hobby? Eu diria que é um hobby mais recente, assim, e eu estou desenvolvendo ele. Então ele não é uma coisa que. Ele é cozinhar. Eu acho que eu tenho que aprender muito, mas é uma coisa que me encanta. E ele não é um hobby da minha vida, ele é um hobby mais recente, assim. Tá. Mas é hoje o que eu me conecto é a ele, assim, estar aprendendo a arte de cozinhar. Então, Tem muita estrada, mas mas o importante é a jornada, né? com certeza. Você faça o favor de se conectar com a sua sogra para que o conhecimento tácito do estrogonofe se transforme em conhecimento explícito, de forma que você possa aprender a cozinhar estrogonofe, você e Camila, e aí a gente pode fazer uma noitada de estrogonofe, samba e cervejinha. Perfeito. Não combina muito estrogonofe e a cervejinha, mas a gente encaixa ali. Abre a cabeça aí, Duzão. Come. Não, eu já sei, eu tomo a cerveja e depois eu como antes de dormir. Eu sempre faço isso. Toma coca e depois, enfim. Pode ser o que quiser. Eu tô mais interessada no estrogonofe, pra ser Com sincera. certeza. Você tem alguma planta preferida? Nossa. Ela também conecta com o hobby, que tenho quatro plantinhas aqui, que na verdade é uma salsinha, cebolinha, um alecrim, um manjericão e um orégano. Ele também se conecta com o anterior, entendeu? Com Elas certeza. são as plantas que hoje em dia eu digo que eu tenho minhas favoritas. Elas são as minhas amigas aqui, ficam do meu ladinho. Duzão gosta das ervas. Das ervas. Cooking herbs. A sua série favorita? This Is Us. É essa que é baseada no videogame, não é? Não, Não é? é sobre a vida. Achei que Assiste. Se nunca assistiu, pode assistir. Você vai adorar, This tenho Is certeza. Us. É uma série sobre a vida. Anotei. Desafios, conquistas e uma família contando a história, assim. Maravilhosa. Anotado. Aqui, se conecta com o negócio da comida. Qual que é a sua cuisine? Como que traduz isso? What's your favorite type of cuisine? Tipo assim, ó, as das comidas Tipo, do mundo, assim. italiano. Isso. Boa pergunta. Acho que a italiana é uma cozinha. Até ouvi isso de você, afetiva, que eu acho que é importante, assim. Ela é. Eu não sei se foi exatamente essa palavra, mas foi o sentido que você trouxe, o Foi quanto sim. a comida italiana é afetiva e, assim, por ser. Eu acho que é um caminho de entrada para quem começa a cozinhar também. Pra Fazer apreciação. macarrão. Porque é um caminho que ele não é tão difícil, né? Ele não é tão complexo. Lógico, você pode trazer complexidade, mas eu acho que aprender a cozinhar com a comida italiana, fazendo macarrão, fazendo uma massa,
é um caminho, acho que natural, e foi o caminho que eu tô me dedicando mais. Então, acho que diria que é comida italiana. Top. O Max tá, ó, o Chafi deu oi, o Max. O Max tá falando aqui que você tá convidado para fazer um rango para nós. Boa, vambora. O seu local favorito de férias. Não precisa ser algum lugar que você necessariamente vá com regularidade. Vamos mudar essa Sim. pergunta. Vamos colocar se você pudesse escolher um lugar, sei lá, para passar férias todo ano, uma coisa que você imagine assim que seja ideal para sua Uma praia, pode. praia. Aí, assim, uma praia. Alguém ligou pro Duzão, gente. Você tá me ouvindo? Tô. Não, na verdade, a bateria. Ah, tá, tipo, tem quantos por cento de bateria? Foi esse o problema. Ah, Tá me ouvindo? tá acabando, tô te ouvindo. Tá. Então tá bom. Uma praia, eu acho Praia. que a praia tem uma energia diferente. Uhum. E agora, a nossa última pergunta, bem basiquinha, mas a gente tem que levar em consideração que isso veio do chat GPT. Então, às vezes também, quando a gente não dá muito contexto para o chat GPT, ele mantém as coisas bem simples mesmo. Então, qual o seu livro e filme favoritos? Livro e filme. Eu tô lendo mais livros sobre negócios, assim. E aí tem um livro que chama Empreendedorismo para Subversivos. E eu acho que ele traz uma mensagem que eu acredito muito, assim, sabe? O quanto o empreendedorismo ele é importante sobre vieses diferentes do olhar sobre o próprio empreendedorismo, sabe? Assim, você faz política com empreendedorismo, você faz política na prática, porque você pode empregar pessoas que têm menos oportunidade, você põe seu propósito, o seu negócio é você. Então não adianta você falar sabe, o empreendedorismo. Então ele traz essa visão mais, não digo fantasiada, mas uma visão diferente sobre o empreendedorismo. Então é um livro que eu gosto muito. O filme... Difícil essa pergunta, né? Porque é tão... Porque é muito, né? É muito, Assim, e eu não vou ter aquele filme que fala, nossa, sabe? Que na verdade, sim, tem um filme que eu assisti muito e que, eu não sei se ele é meu favorito, mas ele veio na minha cabeça, que é Avatar. Que eu acho que quando eu assisti Avatar, ele tem uma mensagem interessante sobre sustentabilidade, relação do ser humano com o que a gente faz com o nosso mundo, que foi essa minha visão, esse novo eu não assisti, tô dizendo do Avatar de, sei lá quantos anos atrás, 20 anos. Então eu acho que a própria mensagem que traz o quanto a gente cuida do nosso mundo ou não cuida, e aí no Avatar traz ali, né, subliminar, como eles protegem a própria natureza, né, do mundo deles, Pandora, se não me engano. E a própria tecnologia da época foi isso, né, disruptiva e tal, enfim, também traz essa versão para uma versão diferente nossa assistindo, né? Hoje em dia ela já é diferente, mas acho que ficou na minha cabeça o Avatar por causa disso aí, por causa da mensagem e da tecnologia que foi usada. Exatamente. Às vezes não é o nosso filme favorito, né? Mas às vezes a mensagem trazida por um filme que marcou, alguma coisa que a gente recomenda, enfim. Bom, então a gente vai encerrar a live. Duzão, muito obrigada pela sua participação aqui, pelo seu tempo. A gente sabe que a coisa que a gente mais... o melhor presente que alguma pessoa pode dar para nós é o tempo delas, né? Dedicado a fazer alguma coisa para nós ou junto da gente. Sim. Então, muito obrigada por ter dedicado seu tempo para vir aqui conversar comigo. E com outras pessoas, né, que não estão participando do diálogo, mas estão escutando, enfim. Obrigada por ter contribuído com os seus pontos de vista, as suas histórias. Espero te receber aqui de novo, ou da próxima vez ao vivo, em Ribeirão Preto. Nossa, boa. Gente, eu não vejo a hora. E é isso, muito obrigada a todo mundo que ouviu. Já deixo o meu agradecimento a todo mundo que vai ouvir depois, porque às vezes não conseguiu participar ao vivo. O conteúdo vai ficar disponível aqui no Instagram, né, no feed, e depois eu coloco também no canal do YouTube e no Spotify. E se você quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Estelinha, foi um momento muito gostoso, passou rapidamente, que eu nem percebi, mas é um momento de troca. Eu compartilho da sua crença de que o tempo é uma das coisas mais importantes que uma pessoa pode se dedicar, então agradeço também seu tempo, porque
tá aqui esse tempo a gente trocando, foi muito legal, porque é a única coisa realmente escassa, né? A gente não renova isso nunca, o Não, resto a não gente dá um jeito. volta. Esse não tem jeito. Então, assim, adorei até que você trouxe no último momento, compartilho com você. Foi uma delícia e obrigado. Foi muito gostoso mesmo. Valeu. Muito bom. Muito obrigada, pessoal. Duzão. Até menos Até verde. Ribeirão. Até Ribeirão. Até Tigrinha. Até Tigrinha. Nossa, samba, Tigrinha, cervejinha, estrogonofe. Nossa, Jesus amado. Será que eu vou sobreviver? Boa Valeu, viagem para galera. você. Obrigada, Beijo. Duzão. Um beijo. Tchau. Tchau.